Olá, tudo bem? E o que vem a ser essa parte de reflection da API que eu comentei? Vamos entender como que ela vai ser útil para a gente, o que a gente consegue fazer com ela, tá? E o porquê ela é importante nesse processo, não necessariamente do container de serviços mais básico, mas na questão de automatizar a injeção de dependências dentro desse container, tá? Além dele gerenciar serviços ali para que você consiga resgatar esses serviços do container durante a aplicação, a gente pode agregar também essa parte da Dependency Injection que eu falei lá naquela parte do pensamento O na parte 2, nos módulos de orientação a objetos do PHP Mastery. A gente pode automatizar essa injeção de dependência e agregar isso dentro do container de serviço. Tá bom? Então vai ser basicamente, a gente pode chamar no geral de um container de injeção de dependências e também pode chamar de container de serviços pelo gerenciamento dos serviços ali dentro. E a parte que compete em injeção de dependências, normalmente você vai automatizar dentro desse container, tá? Para que resolva o serviço e as suas dependências, tá bom? Em algo ali recursivo, a depender das dependências daquele serviço que você está recuperando, daquela classe e assim por diante. Tá bom? Então, essa parte de Reflection API do PHP, ela, desde o PHP 5, ela está disponível, né? A gente pode ver aqui, ó. Ela vem como uma forma de você trabalhar a introspecção, tá? Se você for pegar aí no Google mesmo, inclusive até fiz isso, para saber exatamente o significado de introspecção, você vai ter ali, claro que eu vou falar por cima, né, da definição, mas você pode pesquisar e pegar exatamente o que o vocabulário diz ali dessa palavra. É você parar para refletir sobre você mesmo, tá? É como se você pegasse e fizesse uma viagem interna e se descobrisse através desse processo, tá? Que a gente dá o nome de introspecção. E aí, nesse caso aqui do PHP, você já começa a imaginar. Eu tenho uma API de reflection, que me traz essa ideia de introspecção, então o que isso me compete? Quando a gente está falando de objetos, de classes, a gente tem vários participantes ali dentro, a gente de fato vários componentes internos, acho que componente fica uma parte, vários pedaços internos, acho que é a palavra melhor para esse momento, de um objeto ali, e por meio dessa reflection, né, que você consegue ver o que tem ali naquela classe, tá? E aí você vai conseguir trazer informações internas daquela classe. Então, por exemplo, você pode usar ali para saber se a classe ela tem construtor ou não, tendo construtor, quais são os parâmetros, e aí nessa lista de parâmetros, se existir, esses parâmetros são de que tipo, qual é o nome do parâmetro, se é um tipo escalar, se é um union type, você tem todas essas informações e toda essa parte de reflection do PHP, tá? Está aqui nesse índice. Quando você instancia essa classe de reflection, você vai passar o objeto que você quer, né? O objeto ou a classe que você quer dar esse espelhamento, fazer essa introspecção. E aí, em cima dessa classe ou objeto, você vai conseguir, por exemplo, pegar os atributos, tá bom? Pegar as constantes, tá? Aqui abaixo, ó, get constantes ou get constante específica, no caso, para pegar uma constante específica. Você vai ter também o get constructor, deixa eu só procurar aqui acima, o get constructor. Aí, nesse caso aqui, ele vai retornar ou no label ou um reflection method, tá? E aí, nessa classe reflection method, vai ter as informações desse construtor. Se você vier aqui abaixo, você consegue pegar também todos os métodos. Deixa eu só dar um zoom, né? Tá? Todos os métodos ou um método específico, tá? Lembrando que esse array aqui, quando você pega, no caso aqui específico de métodos, e a ideia também vale, quando for coisa no plural, normalmente vai retornar um array daqueles participantes, se existir ali, tá? Um array vazio, caso não exista, um array com os participantes, quer seja atributos, aqui abaixo, quer seja métodos, e é normalmente esse array aqui de getMethods, você consegue ter uma ideia aqui pelo getMethod singular, ele vai retornar um array de reflection method, tá? E aí, claro, é legal você dar uma olhadinha na classe em questão para ver quais são os métodos. Lembrando que para cada método, nessa questão do getMethods daquele objeto ou daquela classe, essa classe reflection method vai representar um método específico, tá? E aí você consegue verificar, por exemplo, se
método em questão que você recuperou, ele é público, ele é protegido, ele é privado, ele é abstrato, ele é final. Então você consegue fazer esses testes, tá? Você consegue pegar várias informações do método em si. Então, por exemplo, imagina que você quer agir de uma forma, mas você quer ver se o método, para agir de certa forma, esse método ele tem que ser privado. Então, você poderia já fazer uma condicional em cima de esse método é privado, por meio do método isPrivate, aí ele sendo, você vai fazer a sua lógica, tá? E por aí vai, tá bom? No caso, você tem não somente a API de classes, dessa parte de reflection, como também para cada classe você vai ter ali os participantes internos dela para que você entenda quais são as informações que você consegue recuperar, tá, em cima daquele objeto ou classe, tá bom? Então isso aqui vai ajudar bastante a gente, ó, você consegue pegar as traits, o nome das traits, se existe apelidos das traits, você consegue pegar isso também, né, os traits aliases. Você consegue verificar se essa classe tem constantes, se ela tem métodos, que ela pode ser só uma classe vazia ali internamente nela, né, só para representar um tipo. Se ela tem propriedades, ó, aí vem os métodos de teste, se ela está em um namespace, se ela é abstrata, se ela é anônima, se ela é clonável, se é um enum. E aí você vai vendo tudo que é possível, tá? Normalmente você vai começar essa parte de reflection por meio mesmo dessa reflection class, que a partir dela você vai ramificar, dado a informação que você recupera, para poder ir pegando as informações adiante, né? No caso, o ramificar aqui, por exemplo, entra quando eu quero saber uma extensão, quando eu quero saber um método, aí eu já vou ter o retorno de outra classe da reflexão para métodos especificamente, tá? Eu recomendo você se aprofundar mais ainda à medida que você necessitar nesse API de reflexão, tá bom? Tá bom? Então é isso. Espero que tenha ficado claro esse ponto sobre esse API de reflexão ou introspecção do PHP, tá? Muitos participantes aí de frameworks usam isso no conteúdo de serviços, da parte de gerenciamento de injeção de dependência, aquela parte também de ler, por exemplo, os docblocks de annotation e, em cima disso, agir para entregar a instância que aquela annotation referencia. Também você faz via introspecção, tá? Por meio do Reflection API aqui do PHP, tá bom? Ó, inclusive você tem aqui, ó, o get doc comment, tá? E a gente sabe que os docblocks eles começam mesmo com barra e aí vem 2 asteriscos seguidos, tá? Então isso aqui é uma particularidade do docblock, tá bom? Então você faz essa leitura, se você não sabia desse ponto, essa leitura de docblock que tem annotations ali que são mapeadas, elas começam a leitura através da Reflection API. Aí depois é claro que vai ter um padrão ali a ser seguido até você encontrar a classe e instanciar ela para ser entregue naquele momento do docblock que é necessário, tá? O que normalmente hoje eu acho que já está ficando meio que em desuso, porque você já vai ter essa parte dos attributes agora, né? Então, você também vai poder ler isso através dessa API de introspecção do PHP, tá bom? Então é isso, espero que tenha ficado claro esse ponto. Qualquer dúvida, fique à vontade para entrar em contato. Vamos continuando agora para botar a mão na massa e começar o nosso container de serviços. Vamos lá.